queria saber, Nepal está em poder da China? Está podendo entrar assim livremente lá? Eu acredito que Nepal já está totalmente independente, né? Nessa nossa viagem, a gente entrou via terrestre, né, para Nepal, e chegamos em Katmandu, ficamos alguns dias a mais e retornamos para Mumbai, depois Brasil, né? Para fazer então essa entrada de ir para Nepal, claro, existe toda essa parte burocrática, né, de entrada lá de visto e tal. Tivemos que levar fotos com antecedência, já tudo preparado e tal. E chegamos lá e o pessoal lá do governo lá estava carimbando lá, estava fazendo toda essa parte de visto, né? E de uma certa forma foi assim, bem tranquilo, né? Então, pelo que eu saiba, não é um país dominado por qualquer outra nação, né? É um país independente. Sensei, Buda, quando a gente fala Buda, o nome surgiu por causa do nome da cidade onde ele atingiu a iluminação? Como é que é o nome da cidade mesmo? Bodh Gaya. Bodh Gaya. É por isso? Não, eu acredito que não. Porque a palavra Buda em sânscrito significa iluminado, né? Desperto, né? Então, quer dizer, é um título, né, de uma pessoa que compreendeu a verdade. Então, esse fato de se tornar uma pessoa que atingiu a iluminação, uma pessoa que atingiu o conhecimento pleno da verdade, é que ele está desperto para a verdade, né? É uma pessoa que despertou para a verdade. Então, essa é a palavra Buda em sânscrito, é o significado. Então, não é pelo fato de que ele tenha atingido a iluminação nessa cidade. Eu acredito assim que talvez, eu posso estar falando besteira, desculpe, né? Mas eu acredito que essa palavra Bodh Gaya, esse nome, tenha até surgido depois, de repente. Sabe por quê? Porque existe, assim, muito próximo ali à região, um local chamado Gaya, né? E o local onde o Buda atingiu a iluminação chama Bodh Gaya, né? Então talvez esse nome Bodh Gaya tenha surgido posteriormente. Não é que na época do Buda fosse assim chamado, né? Talvez foi chamado depois, pelo fato de que o Buda atingiu a iluminação. Então, e talvez em homenagem a isso, alguma coisa assim, que tenha denominado assim Bodh Gaya. Porque em japonês fala Buddha Gaya, né? Buddha Gaya, como se fosse Buda mesmo. Tá? Mas o contrário acho que não é. Não porque ele esteve naquele local chamado Bodh Gaya que atingiu a iluminação, então ele foi chamado de Buda. Eu acredito que não seja isso. O Buda, ele é indiano ou é nepalês? Porque se ele não vir está no Nepal, como é que fica esse negócio? Sim, se for para a gente dizer, né, na realidade atual, né, pela delimitação dos territórios dos países que estão formados hoje, a gente diz que o Buda então foi nepalês, que onde ele nasceu foi dentro, né, do território que hoje é Nepal. Só que naquela época do Buda não existia essa divisão chamada de Nepal ou Índia, né? Então eram grupos de clãs que formavam os seus reinados. Então onde ele nasceu era um local chamado Kapilavastu, né? E esse Kapilavastu tinha então um reino formado, né, pelo imperador, quer dizer, pelo rei, chamado Suddhodana, e a esposa Maya. E esse casal, então, né, real, é que comandava esse reinado, né? E ele nasceu, né, assim, na verdade,
a rainha Maia, ela não era desse reinado antes, né? Porque ela veio de um outro grupo, eles eram assim, próximos, né? Mas era de outro reinado. A rainha veio, então, casou-se com o rei e veio morar, então, nesse Kapilavastu. Só que para dar luz à criança, ela tinha que voltar à sua terra natal. E nesse caminho de volta, no meio do caminho, é que havia, então, esse local chamado Lumbini. Então, a gente acredita que a rainha Maia é originária, então, do local onde hoje é Nepal. E por isso que o cortejo teve que cruzar a linha, né, da divisão, né, territorial, que hoje seria, então, Índia e Nepal, né? Então, o que eu posso dizer na sua pergunta é que, considerando hoje o espaço territorial, o Buda é nepalês. Só que naquela época, como não havia essa divisão certinha desse território, então a gente acaba dizendo que o Buda nasceu na Índia, considerando como todo aquele espaço como um país indiano. Tá certo, obrigado. Uma pergunta. Acabamos de ouvir bastante templos, né? Sono templo, como é que é a manutenção? Entrada? Então, eu não sei se ali tem grupos, né, de servidores que fazem manutenção, que nem aqui a gente faz, né? Pelo que a gente viu, provavelmente, se existe isso, deve ser uma coisa muito pequena. Eu acho que ali funciona muito mais assim pelo apoio assim de grupos do país de origem, né? Então, no caso de Tailândia, né? Então ali tem um templo, aí os monges provavelmente eles recebem doações, né, de pessoas leigas, às vezes parte do governo, alguma coisa assim, para continuar mantendo templos, né? Porque ali na cidade mesmo, eu acho que não tem pessoas que são, assim, digamos, fiéis, né, de cada um daquele templo. Se tem, é muito pouco. A gente viu que era muito mais assim para visitação mesmo, né? Só que mesmo para visitação ainda era uma coisa assim meio que restrita, porque quem está indo nesses locais são realmente peregrinos budistas, porque não é assim visita de qualquer pessoa que está indo, né, para conhecer, sabe? Não é um país, é um local de turismo assim totalmente aberto ainda, né? É mais para visitação de peregrinos budistas que querem conhecer as cidades onde o Buda viveu, né? Aí, sabendo que existem esses templos, os guias geralmente levam para conhecer esses locais. Então, em termos de manutenção, infelizmente eu não posso dar uma resposta, né, uma certeza de como é que é feito, mas eu acredito que o país de origem, né, que seja Myanmar, que seja Tailândia, que seja Japão, eles devem mandar algum tipo de contribuição para dar manutenção. Mas que isso também não é fácil, né? Porque a gente viu que tem muitos templos que estão ainda em fase de construção, de acabamento e tal, e que está praticamente parado, sabe? Então há anos ali já fazendo isso e a obra não continua, porque parece que está faltando dinheiro. E principalmente aquele de Coreia, né? Assim, um negócio grande, muito grande, né? Mas o guia pelo menos falou assim que eles fizeram toda essa construção, mas acabou o dinheiro. E agora está totalmente parado, né? Isso que a gente ouviu dizer lá do guia, né? E mais uma, a cidade que você visitou, população. Eles falavam assim, né? Essa cidade é pequenininha, né? 500 mil habitantes. Né? Aí falava, essa cidade é um pouquinho maior, né? Aí 2 milhões de habitantes. Sabe? Então, quer dizer, é uma situação que é totalmente fora do nosso conhecimento, né? E aqui no Brasil a gente fala assim, uma cidade pequena, 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, alguma coisa assim, né? Uma média seria 100 mil, 150 mil habitantes. Lá não, né? Lá a cidade, o guia falava assim, aqui é uma cidade pequena aqui da Índia, né? Aí falava, mas quantos habitantes? 500 mil, 600 mil. A gente ficava assim, assustado, né?
a proporção que eles falavam assim, que isso é pequeno, né? É uma coisa assim totalmente fora da nossa realidade. E muita gente. Mas também os templos dentro da cidade ou assim fora? Ali na Índia, né? Onde é considerado assim como sendo centros mesmo, são poucos assim templos desse porte assim grande, né? A gente encontra dentro da cidade algum tipo assim, tipo oratório, assim, tem algumas representações de pequenas estupas, alguma coisa assim, né? Mas templo grande assim mesmo é tudo fora da cidade, tudo mais para a periferia. E a população, se mesmo, todos são budistas ou tem vários segmentos? Mesmo nessas cidades onde Buda viveu hoje, não é todo mundo que é budista. Eu acho que a maior parte é hinduísta. E tem também muçulmanos. A gente conheceu um templo que é chamado assim de Sikh, né? É uma outra ramificação, uma outra religiosidade. E tem muitos assim templos, né? Mas só que assim, budistas mesmo, as pessoas que se dizem budistas são muito pouco. Porque mesmo os guias que a gente conheceu, a maioria falou que são hinduístas. A maioria dos guias que a gente conheceu foi hinduísta. Dona Marieta, muito obrigado. E a vida da população lá? Pobre, A gente encontrou com uma realidade assim, infelizmente, muito pobre, né? A Noêmia, né? Naquela visita anterior, a gente viu que tinha muitas crianças ali passando fome, né? Pedindo esmola, tal, coisas assim. Aí ela então resolveu levar um pouquinho de doce, né? Ela comprou lá uns 5 quilos de doces ali e tal, e levou, né? Só que dependendo das localidades que a gente vai visitando, as crianças vêem mesmo, sabe? Vê muita gente, né? Passando fome, crianças assim bem magrinhas, né? Bem sujinhas, né? Roupas bem simples, né? Roupas rasgadas, tal, coisas assim sujas, né? E elas vêm assim em cima da gente, pedindo dinheiro, pedindo comida, né? E a gente fica assim com o coração na mão mesmo, fica muito triste, né? Só que aí a gente chegou num local, justamente foi lá no templo da Sujata, né? Onde o Buda encontrou com aquela jovem, né? Aí a gente viu, né, que só tinha umas 3, 4 crianças ali junto com a gente. Aí a mãe falou assim, aqui tem poucas crianças, porque nos outros lugares que a gente tinha ido, tinha mais de 20 crianças assim ao nosso redor, né? Aí a mãe falou assim, aqui tem pouca criança, né? Então, vamos pegar um pouquinho de balas, né, doce que a gente trouxe, e vamos passar pro guia para ele entregar para as crianças. Aí quando a gente abriu a porta, né, porta-mala ali no fundo, e começou a tirar esses doces, e a gente estava entregando, quer dizer, a mãe que estava entregando, né, para o guia, falou assim, entrega para essas crianças que estão aqui. Aí de repente veio mais de 20 assim, crianças, assim, surgiu assim, não sei de onde, assim, sabe? E, sabe, veio assim um monte de crianças assim, e o guia, né, ele estava segurando a sacolinha, né, para entregar para as crianças. Aí umas 2 crianças pulou em cima do guia assim e rasgou o saco, sabe? Aí a bala, né, os doces começaram a cair tudo no chão. Aí foi criança, um pulando em cima do outro, assim, rolando no chão para pegar a comida, sabe? Foi uma cena triste mesmo, né? Então, quer dizer, aí depois que aconteceu aquilo, ela falou, não, a gente fez besteira de trazer doce aqui, né? Porque a gente pensou que estava fazendo coisas boas, né? Para trazer um pouquinho de conforto e tal para essas crianças, e ao invés disso, né, traz mais sofrimento, né? Então, quer dizer, uma ação que a gente faz pensando que está agradando, que está fazendo para o bem, de repente traz até mais sofrimento, né? Aí, quer dizer, ficamos numa situação bem assim, triste, né? Ver que a criança se jogava no chão, né? Empurrava uma em cima da outra para pegar essas pequenas balas que a gente tinha levado, né? É uma situação bem chocante mesmo. E passando assim nas estradas, né? Porque são horas de viagem, né? Tinha lugar que a gente percorria assim 3 horas, 4 horas, 7 horas de viagem de carro, né? Só que aqui no Brasil, tipo assim, você pega a Marechal Rondon, você tem um longo percurso assim, que só tem pasto, tem canavial, não tem casa, né?
Lá não, você vai andando assim, são poucos os lugares que tem assim grandes plantações, né? Se tem plantação, geralmente já tem algumas casas ali, assim, tudo na beira da estrada, né? E junto com as pessoas tem lá boi, vaca, cachorro, gato, todo mundo lá junto, sabe? É impressionante, né? As pessoas vivem numa simplicidade em termos financeiro, material, que a gente fica até chocado, né? Porque, poxa, mas como é que podem viver numa situação dessa, sabe? Todo o pessoal assim andando descalço, né? Com roupas em trapos, sujas e tal, e trabalhando ali assim tal, né? Na roça ali e tal. E a gente viu algumas cidades que passou assim, né? Umas cidades assim, bem mais simples, bem mais, assim, aparentemente, né? Financeiramente inferior, que tinha grupo de crianças que provavelmente ali seria a escola, né? Mas não tem nenhum prédio, não tem nenhuma construção ali para dizer que é escola. As crianças estão sentadas no chão batido de terra, né? Tem um homem, né? Ou uma mulher que deve ser o professor ou a professora que está sentado numa cadeira e as crianças sentadas ao seu redor para ouvir o ensinamento, né? Então, quer dizer, isso é uma realidade de muitas cidades, muitas vilas ali da Índia, né? A gente falou assim, nossa, né, aqui no Brasil a gente vê tantas, né, misérias também, mas ali realmente é triste, né? Então, quer dizer, é um país muito, assim, pobre mesmo, sabe? E mesmo nesses hotéis que a gente ficou, né, que é considerado assim de 4, 5 estrelas, né, que realmente é um luxo assim em termos de hotel, né? Só que o guia sempre falou, né, pra gente que não é aconselhável que você faça, né, a escovação de dente com a água da torneira, porque se você colocar essa água na boca, você pode contaminar e ficar, né, com problemas sérios, né, teve gente, né, na viagem anterior que a gente fez que realmente passou mal mesmo, né? Não é porque comeu coisas assim, talvez, né? Realmente descuidou um pouquinho ali de escovar um dente, alguma coisa assim, e realmente passou mal, né? A gente vê nesses hotéis, né, que a gente ficou, um prato assim, né, de comida, sabe? Frutas, saladas, assim, sabe? Tão bonito que você dá água na boca, né? Dá vontade de comer. Só que essas frutas, essas verduras que são cruas, né, que não foi refogado, não foi feito nada, né, de colocar no fogo ali e tal, a gente não pode comer, porque foi lavado, né, com aquela água contaminada, e se você comer, você passa mal. Então você olha aquelas, né, comidas gostosas ali aparentemente, mas você não pode comer. Então você tem que comer só carne. Você enjoa de comer carne, né? Isso é brincadeira, tá, gente? Tem algumas coisas a mais também, né? Mas geralmente são coisas apimentadas. A comida realmente tem muita pimenta, né? A gente fala assim, né, pro garçom, né? A gente quer coisa menos apimentada possível. Aí a pessoa traz e fala assim, esse aqui está menos apimentado. A gente come, a gente sente a pimenta. É desse jeito lá, né? Mas realmente é um país assim que eu acho que vale a pena conhecer. Bom, muitos dizem, né, que se você conhece a Índia, ou você ama ou você odeia, né? Sabe? Mas é uma coisa assim, muito interessante, né? Principalmente dessa viagem que a gente fez dessa vez, conhecendo realmente os locais onde o Buda vivenciou, né, as etapas da sua vida. Para mim, pelo menos, foi algo extraordinário, né? A Noemi também gostou muito, né? E, claro, quem sabe um dia, né, a própria comunidade, a gente possa formar um grupo, né, para conhecer esses países, Nepal, Índia, né? Quem sabe mais também Tibete, vários países ali naquela região. Eu acho que seria uma ótima, né, oportunidade se pudéssemos, de repente, um dia fazer tudo isso, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa apresentação de hoje. Vai ter a segunda parte, né, que vai ser a parte, então, agora, depois que ele começou a pregar, né, o ensinamento.
até o momento da morte, né, da vida terrena, entrando no Supremo Nirvana. Mas existem algumas cidades que a gente conheceu também, que tem algumas peculiaridades, né, algumas histórias interessantes. Então isso a gente vai tentar contar na próxima palestra, né? Muito obrigado, né? Se ninguém tiver mais perguntas, dúvidas. Alguém? É a última pergunta, se tiver. Sônia. Outros países, como em outros países, há duas, como se diz, há partes desenvolvidas e outras, não, sim, né? Sim. Bem poucos. Agora, digo assim, não, será que o budismo não colaborou para que o capitalismo não entrasse? Porque na Índia, na Nova Delhi, por exemplo, eles exportam a tecnologia para outros países. Né? E agora tem outra realidade do outro lado. Mas eu penso assim, será que o budismo não chegou, não segurou assim, não colaborou para que esse povo não desenvolvesse na parte da entrada do capitalismo naquele local? Bom, o que eu penso, né, é que mesmo antes do budismo, o que deu, né, origem a essa cultura indiana, né, que tem muito a ver com essa mentalidade, né, que hoje ainda vale, que é o hinduísmo e tal, a visão de mundo deles é bem diferente realmente dessa questão capitalista, tal, esse tipo de coisa, né? Então eu acho que não é questão de falar assim que o budismo contribuiu para a não entrada de ideias capitalistas, né? Ele cultua muito mais a natureza, dá mais valor à natureza do que outros valores, né? Os valores humanos são mais importantes do que o valor material. Sim. Então o capitalismo não entrou lá. Eu acho que o que houve uma contribuição muito grande dentro da história indiana é que surgiu um líder, né, que realmente assim, acabou influenciando muito grande, né, muito grandemente no país ali na Índia, que foi o Mahatma Gandhi, né, porque parece que ele foi um líder, né, assim, não somente religioso, né, mas também parte que ele teve uma influência muito grande na parte da política, né, e ele que foi contra, né, a entrada de coisas assim produzidas da Inglaterra, né, do lado da Europa, né. Então, quer dizer, o país na época, né, do Mahatma Gandhi era dominado pela Inglaterra, a Índia, né? Só que aí ele foi contra então esse domínio, né? Ele queria então a liberdade, né? Se tornar um país livre, né? Da colônia inglesa, né? Aí houve todo um movimento para impedir a entrada, né? Desses produtos manufaturados, tal, coisas assim, da Europa, da Inglaterra. Então, quer dizer, isso parece que influenciou bastante, né? Agora, em termos assim, geral da história, né, como um todo, assim, nesses milênios, eu acho que é mais do que os princípios do budismo em si, eu acho que os princípios, né, que é da cultura indiana, que está enraizado, né, dentro das ideias já, né, antes do budismo, que é do hinduísmo, chama-se os princípios dos Vedas, né, que é a antiga, assim, princípios religiosos dos indianos. Eles não davam muito valor a esse lado, digamos assim, material como a gente dá, os ocidentais principalmente nós damos, né? Então, eles valorizam muito esse lado assim, da espiritualidade, né? E que as coisas assim da natureza, quer dizer, a gente faz parte da natureza, né? Então, quer dizer, não pode assim ir contra isso, né? Que são as ideias então
do Oriente, né? Então, quer dizer, eu acho que pode ter, claro, ter havido também uma certa contribuição do budismo, que houve esse período também, né? Mas eu particularmente acho que mais do que a contribuição budista seria já os princípios dos próprios indianos desde a época anterior. Bom, quiser contribuir, por favor. Quando o Mahatma Gandhi, né, começou a liderar uma campanha para os indianos serem nacionalistas, né, eles chegaram e queimaram todas as suas roupas, tudo que tinha de importado. Tanto é que até hoje todas as mulheres andam de sari e os homens andam com calça social, blusa social, e o corte do cabelo é um corte de cabelo assim antigo, sabe? Todos os indianos têm o mesmo corte de cabelo, né? Agora eles só quebraram estão começando a quebrar essa estrutura por causa da internet. Os indianos têm uma vocação para fazer programas de computador. Então, com isso, quebrou. E agora, então, essa industrialização, tudo está entrando na Índia. Obrigado. Bom, essa parte assim, né, quer dizer, a parte religiosa mesmo também já não tem grandes domínios, né, mas principalmente esse lado social é o que é mais difícil, né? Mas realmente, né, o Mahatma Gandhi teve uma contribuição muito grande nesse lado assim de impedir, né, a entrada então de produtos estrangeiros para valorizar o lado dos produtos nacionais, né? Isso parece que realmente houve com muita força mesmo, né? Nem aquela lembrancinha da China não vende na Índia. Todas as coisas assim são puramente da Índia mesmo, né? Bom, mas daqui para frente, aquele grupo, né, dos que estão emergendo agora, né, que são China, Índia e tal, acho que vai ter um vínculo muito grande com esses países, porque essa questão, né, da globalização, querendo ou não querendo, né, está acontecendo, né? Então, daqui para frente isso vai acontecer mesmo, praticamente. Mas, ao mesmo tempo, vão começar a surgir novas dificuldades, novas dificuldades, conflitos também, pode ser, né? Mas, aí está a questão, então, também da parte religiosa, que acho que é importante a gente valorizar daqui para frente, né? Qualquer país que a gente esteja, mas eu acho que os ensinamentos, que seja budista, que seja cristão, né? Qualquer que seja o caminho, mas que cada vez mais, né, está ficando difícil, né? A humanidade viver só valorizando, né, esse lado da questão material, que a gente está vendo que isso não vai levar a lugar nenhum. Então eu acho que o princípio, né, do que vou tentar falar agora na próxima oportunidade, mas quando o Buda atingiu essa questão da iluminação, seria justamente o princípio do equilíbrio das coisas, né? Você não estar nos extremos, né? Nem em cima, nem embaixo, nem à direita, nem à esquerda. Você tem que estar centralizado na questão do equilíbrio, né? Então, esse aqui é um dos fundamentos básicos do budismo, né? Aí, alguém tiver pergunta, fica à disposição aqui no cancan, tá bom? Deixa eu só ler então a carta do Mestre Vivendo, né? Para encerrar a explanação de hoje. As cartas do Mestre Vênia, fascículo 5, carta 1, capítulo sobre as pessoas ignorantes desta era do Mapô. Os leigos, homens e mulheres que vivem nesta era do Mapô, carecem de sabedoria e estão mergulhados neste mundo de sofrimento. Mas se confiarem profundamente no Buda Amida sem se desviar e recitarem o Nembutsu com a mente concentrada e em completa devoção,
serão sem dúvida salvos pelo Buda Amida, mesmo que seu mau karma seja pesado. Esse é o significado do 18º voto do nascimento na terra pura através do Nembutsu. Com a mente confiante, Shinji, assim consolidada, recitaremos o Nembutsu por toda a vida, quer estejamos dormindo ou acordados. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Muito obrigado a todos pela atenção e vamos encerrar com Gassho.